Estamos de volta ao Jornal da Zimbo. Convido a acompanhar agora a revista Zimbo. O aumento do número de casos de malária nos hospitais da capital do país foi um dos destaques da semana. A província de Benguela também está a ser assolada por um surto de malária e dengue. A doença lidera o quadro de ocorrências nas principais unidades sanitárias. No corredor, ao colo, em todo o canto dos hospitais em Benguela, encontramos crianças com os mesmos sintomas. Há 2 semanas atrás, na nossa unidade hospitalar e na nossa pediatria, nós tínhamos 26 a 20 doentes internados. Nesse momento, contamos com 220 doentes internados na nossa pediatria. Para resolver o problema, o Ministério da Saúde fez a entrega de fármacos e garantiu a transferência dos pacientes em uma unidade hospitalar com mais espaço e a criação de pediatria satélites. Vamos montar um aqui na centralidade de Lubito. Vamos ter outro serviço satélite na centralidade de Benguela, para onde já estão transferidos doentes. Mas a gestão deste programa não tem agradado os benguelenses. De repente acontece algo, uma pequena família, ficamos com a doente em casa, vi com a doente em casa grave, me ralham, vi com grave, me choram, não estamos conseguindo entender o que se passa aqui. Em Luanda, a situação não é diferente. As patologias mais frequentes atualmente temos a malária. Em quantos casos? Atualmente atendemos nos 2 bancos de urgência, nesse caso de pediatria e medicina, um total de 228 pacientes que aqui ocorreram. No Hospital do Prenda, por exemplo, a média de casos de malária é 3 vezes superior se comparado ao ano passado. Estamos a falar que em média atendemos cerca de 60 doentes dia, que significa dizer que o número triplicou mesmo. E vamos começar a olhar para esta questão ligada à malária. Em estúdio, os nossos convidados, os doutores Silveira Salicombe e David Menezes. Boa noite aos dois. Começamos por olhar para a malária, que continua a ser a principal causa de morte entre nós. Doutor Vinda, comece por si. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. David Mendes. Boa noite, os telespectadores. A questão da malária é sabido que é a principal causa de morte no nosso país. No entanto, sou da opinião que enquanto uma doença endêmica, a abordagem do problema tem sido invertida. O que quer dizer? Quero dizer que discutir o problema, temos estado a discutir o problema com base no último elemento da cadeia. Ou seja, no Sistema Nacional de Saúde, o último elemento da cadeia são as unidades hospitalares. O sistema tem que ser muito mais integrado. E a problemática da malária tem na pirâmide do problema o saneamento básico. O saneamento básico, as questões ambientais, que têm a ver com o próprio ambiente, e uma cultura da nossa população para essas questões que têm a ver com higiene, etc. É preciso que as autoridades comecem a tratar desse problema nesse prisma, porque se formos, e no prisma da prevenção, porque se formos só a pensar que o problema da malária tem a ver com os hospitais, então nunca mais vamos resolver isso. É preciso nós termos o foco de acabar ou diminuir a questão do próprio vetor da malária. E só acabamos com o vetor da malária se nos preocupamos com essa questão do saneamento básico e das questões ambientais. Não sei se notaram que o primeiro secretário do MPLA em Luanda voltou a chamar a atenção para a questão da problemática do lixo na cidade do Quilamba. Mas é necessário que seja o primeiro secretário de MPLA a fazer? É necessário que as autoridades provinciais tomem a peito essa situação. E mais, essa questão da malária em Luanda,
é que a questão que tem a ver com os hospitais municipais já foi descentralizado. O Ministério da Saúde aí só tem a questão de chama-se a questão metodológica sobre os municípios. Os municípios têm que gerir essa situação. Já voltou a si, Dr. Bunda. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo também. Por esta altura já se justificava um olhar diferente, um tratamento diferente à questão malária em Angola? Isso que está a acontecer já era previsível. Primeiro, o índice de chuva que tivemos. Houve grande descarga de água pluviométrica. Mas o lixo estava aí. A malária tem, nas questões ambientais, saneamento básico particularmente, e o lixo. A quantidade de lixo que nós tínhamos em Luanda era previsível que teríamos malária e cólera. Nem sei como é que, felizmente, não tivemos a cólera. E são doenças preveníveis. Hoje já não devemos estar aqui a falar de 200 casos de malária dia. Deveríamos estar a falar de outras coisas, porque são preveníveis. E o caminho para prevenir é a higiene, não é outro. Não tem outro caminho, é a higiene. Quando uma cidade ficou, e ainda continua, embora com menos intensidade, com toneladas e toneladas de lixo para serem recolhidos, as pessoas a conviverem com o lixo, o que é que nós esperamos? Eu acho que aqui é preciso mudar essas políticas. O mundo acordou com o problema da Covid e milhões de dólares foram direcionados ao Covid. E a malária que mais mata em Angola não se presta a mesma atenção. Sente que não se dá a devida atenção ao problema malária? Não se dá a devida atenção. Por quê, assim ver, Dr. David? Porque é uma doença de países pobres. Mas quem deveria dar esta atenção diferenciada à questão da malária? O Estado. O Estado angolano devia assumir a malária como uma prioridade na luta. Porque nós estamos a dizer que os hospitais não têm condições, reforçamos os hospitais, não tem que reforçar os hospitais. É verdade que os hospitais é o último elemento na cadeia. Tem que começar no saneamento básico. Não tem outro caminho. Vamos dizer, não, tem que usar mosquiteiro, tem que usar não sei o quê, tem que usar repelentes. Tudo isso resolve-se com saneamento básico. Sim. O país dispõe de uma estratégia de combate às endemias, com legislação. Não queremos estratégia, queremos ações. Com legislação e instituições especializadas para essa questão específica. Não, o problema é as políticas integradas. Por isso é que eu dizia que a questão do saneamento básico tem que fazer parte da pirâmide dessa cadeia. Mas é preciso, Dr. David Mendes, nós começarmos também a falar um bocado da educação para a cidadania. Porque não há políticas e o histórico do nosso país levou-nos a isso, a deixar com que o cidadão não intervenha naquilo que são os projetos do Estado. Não há país nenhum que tenha projetos mais bonitos que sejam, que esses projetos possam dar resultados positivos sem essa educação para a cidadania. E não vamos confundir a educação para a cidadania com instrução. Estamos a falar de educação para a cidadania. Os nossos avós não eram instruídos, mas tinham educação para a cidadania. Lembra-se, Dr. David Mendes, nós viemos dos bairros e os nossos avós de manhã varriam as suas ruas e borrifavam, porque eles sabiam que aquela poeira fazia mal aos brônquios. Fazia mal. Você está a falar dos nossos avós? Sim. Vou aceitar isso. E nós que estudamos. É isso. Nós que estudamos, já entrou na cidade de Sumbe?
É isso, doutor. Deixa-me só. Quem é que está a provocar a poeira na cidade do Sul? Doutor David Mendes. São os nossos avós, os nossos sobrinhos. Doutor David Mendes. O próprio Estado não assume essa responsabilidade. Não, compreenda, doutor David Mendes, e tem que compreender isso. A educação para a cidadania é importante, porque nós estamos na cidade de Luanda. Estou a levá-lo para a cidade do Sul. Nós estamos na cidade de Luanda. E vemos muitos projetos que o Executivo... Eu estou a levá-lo para a cidade do Sul. Não fuja isso. Eu estou a levá-lo para a cidade do Sul. Falou que a poeira faz mal aos brônquios. E nós vamos chamar o que é aquilo? Doutor David Mendes, é o que eu ia lhe dizer. Nós vemos muitos projetos que o Executivo realiza para o bem comum e que a própria população ou alguns indivíduos da população é que danificam os projetos do próprio Executivo. Mas isso aplica-se em relação à malária, doutor Lunda? Estamos a ver morrer diariamente muita gente, crianças, desde as crianças até as aplica-se em relação à malária. Por quê? Porque aqui as ações devem ser conjuntas. As autoridades e a sociedade civil e as próprias comunidades. Deixa-me um exemplo muito simples. Deixa-me só dar esse exemplo. As pessoas varrem, tudo bem, porque têm que varrer, e põem o lixo onde? É esta tal conjugação de esforços que deve ser feita. Mas é preciso, temos que chamar a atenção, e nós, enquanto líderes de opinião, temos que chamar também a atenção para a educação para a cidadania. Sim, o cidadão está educado. O cidadão está educado a varrer. O cidadão está educado a recolher o lixo. Coloca o lixo onde? Doutor David Mendes, nós não podemos, temos que deixar de ser um Estado com essa particularidade de Estado, quase um Estado de providência. Nós temos que educar a nossa população no sentido de estar próximo também daquilo que são os grandes projetos que o Executivo tem para o bem comum. E é preciso que a educação para a cidadania seja um elemento fundamental também dentro dessa pirâmide que nós estamos falando. Isso está a dizer, o cidadão está educado, o cidadão até tem educação ambiental, o cidadão recolhe o seu lixo e coloca onde? Dr. David Mendes já lhe disse que isso tem que ser uma conjugação de esforços entre as autoridades, a comunidade, a sociedade civil. Nós temos que estar todos engajados, porque o vetor mosquito não tem o seu elemento só para uma parte da população, é para todos. Todos nós sofremos com o problema da malária. Então temos que nos engajar todos na resolução desse problema. Colocou uma questão muito importante. O primeiro secretário do MPLA disse, eu ouvi também, que a empresa que estava para o quilombo não estava qualificada, não tinha capacidade. Chamamos a atenção aqui, a Leda lembra-se que nós chamamos a atenção aqui, num dos programas, sobre o tipo concursal que foi feito e que as empresas tinham que ter capacidade. Nós chamamos a atenção. E esta é a responsabilidade da gestão. Esta é a nossa responsabilidade enquanto atores políticos. Temos que chamar a atenção. E tem quem responsabilize, vamos esperar. Mas a questão da malária é muito mais séria do que tudo que se está a olhar para aqui. E falo da questão da seriedade, sobretudo por causa das mortes. A Ministra da Saúde foi a Benguela, porque Benguela está a ser assolada por um surto de malária e dengue, e acabou por passar a informação de que serão criadas pediatrias satélites. A solução passa por aí, doutora David Mendes? Ou voltamos à questão de que os hospitais são a última parte de uma cadeia que deveria funcionar? Nós temos que refletir em medidas de saneamento básico. Quem está no Lubito, na fronteira entre Lubito, que vai para Catumbela, antigas Salinas, observa aquele depósito de águas paradas. O que é que se faz para matar os vetores aí naquelas águas? Nada. Sabe, nós enquanto crianças, né, víamos os carros que passavam a desinfestar os bairros, e nós até chamavam carros de fumo, andávamos a correr inocentemente atrás deles. Havia os aviões da Força Aérea, do que unidade era, que passava a pulverizar os bairros. Por que não se faz isso? Será que é mais barato comprar os medicamentos do que prevenir, pulverizando, por exemplo, os bairros 2 vezes ao dia ou todos os dias à noite?
A vida humana não tem preço. A vida humana não tem preço. Os programas não dão de volta às vidas. Quantas pessoas estão a morrer por malária que deveríamos ter antecipado isso? Porque são doenças previsíveis. A densidade das chuvas nos leva a prever o aumento da malária. E até já estamos num período seco, que normalmente esse período a malária baixa, mas não estamos ainda num período em que a malária está cada vez mais ativa. Não, aí posso discordar consigo, porque há dados, e isso é cíclico, há dados que mostram que logo após as chuvas aumenta o nível Estamos a falar do mês de maio, mas hoje estamos em junho. E daqui a bocado podemos ter é cíclico. Aumenta o número de casos de malária, depois vem o número de casos de bronquites, etc. Então, se é cíclico, estamos preparados para impedir. Deveríamos, mas nós falamos dos grandes elementos que têm a ver com a prevenção. Por esta altura podemos pensar já na questão de investirmos na investigação. Nós temos aqui cientistas, temos pesquisadores no país. Podemos pensar já em ter laboratórios para que... Penso que vamos falar de um tema que fala de hospitais, qualquer coisa assim. E na minha opinião, nós devíamos estar preocupados na cadeia, não é? Com hospitais de referência. Na minha opinião, hospitais de referência para tratamento da malária? Para tratamento das doenças endémicas e investigação. Multiperfil. Não precisamos dar muita volta, é multiperfil. A multiperfil foi concebida para um hospital de estudo de doenças tropicais, mas converteram num hospital comercial. Nós temos que exigir seriedade nas coisas. Dr. David Mendes, eu sou daqueles que não gosto de olhar muito para as questões do passado. Eu gosto de olhar para aquilo que nós podemos fazer. Porque se olharmos muito para o passado, na verdade o Dr. David Mendes nem estaria aqui como um elemento que já foi da UNITA, da UNITA. Sim. Está enganado. Não fui da UNITA. Nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar para o futuro. Vamos para outro caminho. Nós temos que olhar para o futuro. Desculpe só, e é o próprio MPLA que nós temos que corrigir o que está mal para melhorar o que está bem. Então, se você não conhece o passado, nós temos que olhar para o futuro, não é? Com os erros que já foram cometidos aqui no passado, mas olhar para o futuro e corrigir os erros que foram cometidos no passado. Agora, olhar para essa multiperfil, eu estou a dizer que, na minha opinião, nós devíamos, e nós estamos a construir hospitais. Construir hospitais é não, estamos a construir hospitais, é preciso que tenhamos hospitais de referência com capacidade de investigação. Agora, há um problema que nós temos, e nós temos que reconhecer isso. E só reconhecendo isso é que nós vamos poder corrigir. Nós temos problemas sérios de recursos humanos nessa área da medicina, Dr. David Mendes. Uma coisa é nós termos médicos formados, outra coisa é ter especialistas. O doutor sabe que uma coisa é termos generalistas, médicos generalistas, eu vou falar daquilo que eu sei, porque eu frequentei a multiperfil. Tinha muitos médicos cubanos especialistas. Cubanos, o doutor David, eu estou a falar de médicos angolanos. Quanto tempo está criada a multiperfil? Eu estou a falar de médicos angolanos. Eu estou a falar de médicos angolanos, porque nós estamos, e temos que associar a isso, nós estamos numa crise econômica, Dr. David Mendes. Nós já não temos tanto dinheiro para pagar assim tantos especialistas estrangeiros. É melhor que
nós, Angola, consigamos formar os nossos especialistas e os nossos próprios especialistas virem dar formação a outros aqui no país para nós termos essa capacidade. Doutor, desculpa, eu discordo dessa tua política de mandar pessoas ir estudar fora. Não. As pessoas... buscar pessoal de fora para vir formar, porque aqueles que vão estudar fora chegam lá, encontram melhores condições e não voltam para o país. Doutor David Mendes, não. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter, eu disse que temos que ter hospitais de referência. O que são hospitais de referência? É um hospital onde vai formar pessoas aqui em Angola. Formar pessoas, fazer investigação séria. Nós temos que ter isso. Por isso é que eu disse que fico muito preocupado quando as pessoas pensam que a malária resolve-se com a criação de hospitais. Não. A malária resolve-se, já falamos do saneamento básico, já falamos da investigação. Veja que diz-se que há um surto em Cacoaco, mas vamos falar sobre isso, ok. Mas que não se sabe qual é a doença. Quer dizer, nós temos que ter investigação aqui em Angola. Mas a investigação requer comprometimento e dinheiro, doutor. Requer comprometimento e dinheiro. E o Executivo está a tratar dessa questão. Olhem para uma questão. Nós tínhamos vários doentes fora do país. Junta médica. Tomou-se uma medida corajosa de acabar com essa questão da junta médica. Significa que há recursos, vai haver recursos, não é? Para podermos injetar esses recursos no país. E esses recursos injetados no país é para esse tipo de coisas. Nós temos que injetar recursos para a nossa investigação. Os médicos, por outro lado, Dr. David, porque estamos a olhar para esta questão da malária, mas a malária é apenas uma das várias patologias. A TV Zimbo fez esta semana uma ronda por vários hospitais da capital, sobretudo, e da província de Benguela, e os profissionais de saúde diziam que as pessoas vêm debilitadas porque, por causa da crise, alimentam-se cada vez pior. Vêm debilitadas do ponto de vista de resistência no organismo, e depois é muita gente para um profissional que faz banco, que são 24 horas, e ter que atender mais de 200 pacientes. Ele fica exausto, foi o que disse uma das profissionais que foi ouvida pela nossa reportagem. Nós temos estado aqui a dizer, vou repetir, que o Estado deveria suspender a subvenção da gasolina e do combustível em geral e subvencionar a comida. Porque um organismo fraco não tem capacidade de aguentar. Porque o corpo não tem os nutrientes necessários para aguentar, às vezes, um paludismo no princípio. Porque não tem capacidade de se defender. Alimenta-se mal, e particularmente as crianças. Os adultos ainda vão tentando se compensar, mas as crianças não. As crianças não têm como compensar. Essas crianças não têm acesso ao leite, não têm acesso a gorduras, né? Alimentam-se, muitas delas, de pão e chá. Pão e chá não significa nada numa criança. Se o organismo não está preparado, como é que esta criança vai resistir a uma malária? É impossível. Por outro lado, quando dizemos que chegam no hospital já debilitados, porque tentam primeiro no posto do bairro. O posto do bairro não está em condições de aguentar, manda para o hospital municipal. O hospital municipal também não está em condições, porque ou não tem medicamentos, ou não tem médicos, ou coisas parecidas. E eu gosto muito de dar essa referência, porque vou com frequentes vezes. Sim. Né, no Capalanca. E é um hospital que deveria ser de referência no município. Atende o pessoal de Viana e algumas de Cacoaco.
Mas é um hospital de referência. Não, aquilo, desculpa, numa situação normal, era de se mandar fechar e fazer a reestruturação daquilo. Essa questão que a Leda levanta, eu posso dar uma sugestão. Lembra-se que eu falei disso no meu minuto da semana passada. É que, sim, o Hospital Geral, por exemplo, aqui de Kamama, de Luanda, tem esse problema. É preciso que o Ministério da Saúde e as entidades afins tenham em conta os estagiários, os médicos estagiários. E a Assembleia Nacional aprovou uma lei, não sei se já foi publicada, que é a lei do voluntariado. Isso nos outros países resolve-se assim. E é preciso que o Ministério da Saúde tenha em conta aquele estudante que está no 4º ano de medicina, 5º ano. Pode dar esse contributo. É preciso termos em conta isso. Bem, nós vamos, e tendo em conta o tempo, olhar para um outro tema nesta revista Zimbo, que também foi destaque esta semana, a morte de pelo menos 9 crianças no município de Cacoaco por uma doença ainda por identificar. As vítimas apresentaram um quadro de febres altas, diarreia e vômitos, e até o momento as autoridades do município ainda não se pronunciaram sobre o assunto. No Hospital Municipal de Cacoaco, o movimento de pessoas é bastante intenso. Os utentes dizem que este cenário deve-se ao aumento de casos da doença que muitos não conseguem determinar, mas associam à malária devido ao quadro clínico. Vi ontem quando foi 14 horas. Me atenderam, mas não estão em condições porque está falta de sangue. Se vocês entrarem na sala de internamento normal, numa cama para ficar 6, 5 doentes. Alguns estão a receber assistência no chão. Não tem medicamento. Só nas paredes e os enfermeiros com a bata branca. O menino está com febre, para darem pica, eles não têm. A direção do Hospital Municipal de Cacoaco diz não ter autorização para dar qualquer esclarecimento sobre a situação atual da unidade sanitária e considera que é da responsabilidade da Direção Municipal da Saúde. Tentamos o contato neste órgão, não tivemos sucesso. Voltamos à questão dos hospitais. Em meio a tantos problemas, o Dr. David Mendes, vem uma doença ainda não identificada com sinais e sintomas semelhantes à malária, vômitos, fraqueza, mal-estar. Se a memória não me atraiçoa, há 5 ou 6 anos, Cacoaco já teve também uma doença estranha que dizia-se que não estava identificada. E quem identificou e nunca se revelou foi um angolano que estavam a consumir o sal produzido naquela região que tinha alguma substância tóxica. E também se falava numa doença estranha. E aí, mais um exemplo de angolanos que podem fazer algo, que podem pesquisar, que podem investigar, mas não são levadas a sério. Sente que há pouca confiança nos nossos quadros, nos nossos técnicos, nos nossos investigadores? Muita pouca confiança e não só não são tratados convenientemente. O que é que eu digo tratar convenientemente? Um cientista é uma pessoa que quase que não tem vida própria. A sua vida é estudar e investigar. E quanto é que ganha? 200 mil kwanzas. Não, desculpa. Um cientista não pode ganhar 200 mil kwanzas. Primeiro, tem uma vida extremamente limitada. Como nós gostávamos, é quase um lunático. Os livros são muito caros. A internet é muito cara. É preciso repensar a academia entre nós também? Há que se pensar. Porque não pode vir porque é uma doença estranha. Uma doença estranha, não. As doenças têm referências. As causas. Por que aconteceu? Aconteceu num determinado sítio. Ok, vamos fazer um isolamento daquela área e vamos fazer um estudo. O que é que está acontecendo? Os nossos laboratórios não têm reagentes. Temos que mandar para a África do Sul. Mas espera aí, por que é que não temos reagentes? É mais caro comprar o reagente do que comprar um Jeep Patrol. Se há jipes para os ministros, para os deputados, para não sei o que, os governadores a desfilarem, não há dinheiro para comprar reagentes? Não, isso aqui na minha cabeça não entra. Porque os ministros, deputados e não sei o que podem andar com carros mais econômicos.
E com o remanescente comprar reagente. Tudo pode esperar, menos a vida. A vida não espera. Nós só não sentimos a morte de alguém, só dizendo, é só mais um, quando não é da nossa família. Porque se for da nossa família, não é mais um, é um. Então, nós não podemos continuar com essa história de que não temos reagente, ainda não descobrimos. Não, são 40 e tal anos de independência, não temos capacidade de investigação. Quando temos muitos angolanos que deveriam dar o suficiente para o país e não são tratados como tal, há que se rever aqui a política dos investigadores. Nós às vezes falamos dos professores universitários, falamos do médico, falamos de não sei o quê, não estamos a falar do investigador. Mas a solução passaria por quê? Porque nós até temos cientistas no país, mas que, tal como explicou o doutor... Condições económicas. Por que é que você pode pagar a um técnico da Sonangol $3.000 mês? Você não pode pagar a um investigador $10.000 mês. Nós temos que mudar de conceito das coisas. Porque o investigador é um indivíduo sofredor. Fazer a investigação é muito doloroso porque isola-se da família. É uma pessoa que não tem vida própria. A sua vida é só estudar, comparar. Então, essas pessoas têm que ter o mínimo necessário para viver. O investigador não pode estar aí a procurar água. O investigador não pode estar a procurar o que é que vai comer. Temos que abrir as portas da investigação. Porque isso é cíclico, vai acontecer. Não, se não soubermos, vai para a Argentina, vai para onde buscar. Não. Temos que investigar aqui com os nossos quadros. Doutora Vunda, o doutor David Mendes fala que não existe a devida valorização aos nossos técnicos, aos nossos cientistas, porque o país tem poucos, mas tem alguns. É da mesma opinião? Não pensa diferente? Não. Bem, eu sobre esse tema farei a colação ao tema anterior. Sim. E dissemos aqui que é necessário que se invista mais na investigação. E em relação à saúde no nosso país, quero ser muito sincero. Eu pessoalmente nunca senti que os médicos que nos tratam a todos nós tenham alguma dificuldade em relação aos médicos estrangeiros. E por que a maioria dos angolanos com dinheiro vão para fora a tratar-se? Não, o nosso problema aqui, e já falamos, é que nós temos poucos especialistas. A medicina é uma ciência que todos os dias evolui. Todos os dias evolui. Mesmo lá fora, onde muito dos angolanos vão se tratar, há meses em que não encontras os especialistas, porque eles têm que ir para o mundo fazer especializações, etc. A medicina é uma ciência que evolui permanentemente. E se nós não acompanharmos essa evolução da medicina, vamos ficar para trás. Como é que podemos fazer para acompanhar esta evolução? Esta evolução, doutora Vunda, que nos permite sair daqui e ir tratar-se fora da Angola, porque lá existe a evolução. Não, já estamos a corrigir isso. Já lhe disse que se cortou a questão da junta médica. Mas a solução é a maioria das pessoas que se trata fora? Nós temos que começar a dar tratamento às nossas infraestruturas, as nossas unidades hospitalares, no sentido delas serem de referência. E ser de referência não é estrutura. O elemento fundamental para qualquer instituição é o recurso humano. E notem que nós temos infraestruturas com equipamento de ponta. Mas que o equipamento, muitas vezes o equipamento não tem um manuseamento a 100%, porque as pessoas não estão formadas para aquilo. Eu vou só dar um exemplo. No Bengo, eu vi num programa qualquer de televisão, vi um miudinho, acho que devia ter 12 anos, não é? Que até já pensava na solução para resolver o problema da seca
no Cunene, e que fazia ali umas brincadeiras com equipamentos técnicos, não é? Extremamente interessantes. O que é feito desse miúdo? Num país sério, esse miúdo sairia do círculo dos seus pais e era levado para um centro de inteligências. Nós temos que ter sítios onde estão os superdotados. O que é que nós fazemos? Ficamos à espera que a embaixada americana, a embaixada dê a bolsa de estudo para os melhores alunos. Sabe o que é que isso significa? Roubarem cérebros. Dr. David, isso é roubo de cérebros, não é outra coisa. Dr. David Mendes, nós aqui hoje mesmo, tomamos a palavra e dissemos que é necessário que se construam hospitais de referência. Quando eu estou a falar em hospitais de referência, também estou a falar em centros de investigação de outras matérias. Nós temos que ter esses centros no nosso país, onde esses cérebros, essas pessoas de capacidade superdotadas, possam ter tempo para a sua investigação. Nós temos que ter isso. E isso, quando está-se a falar da medicina, vamos falar de outras matérias. Vamos falar dos solos. Nós precisamos da agricultura. Precisamos de investigadores nessa área. Precisamos de investigadores em muitas áreas. Então, é preciso que o nosso executivo tenha, e eu noto que há essa vontade de começarmos a investir no que é nosso, cá em Angola e com os nossos quadros. Não, sabe qual foi o nosso problema durante esses anos todos? Nosso problema chama-se petróleo. Porque o petróleo deu-nos tanto dinheiro e nos deixou relaxados. Mas, Dr. David Mendes, não olhe para o retrovisor. Porque se olhar para o retrovisor antes de 2017, eu nem imaginaria que o Dr. David Mendes estivesse na TV Zimbo a elogiar um presidente da República. É verdade. Isso é normal. Quer dizer, nós agora temos que olhar, já não vamos olhar para o retrovisor, temos que olhar para frente, apoiar o nosso executivo, porque eu noto que há coragem para mudança, há coragem. Só que temos que reconhecer alguns vícios que ainda estão aí. E é preciso nós que temos opinião, estarmos mesmo próximos do presidente, apoiá-lo, no sentido dessas mudanças serem efetivas. Mas, olha, o presidente... Porque nós o presidente não é superdotado. Não, mas tem que ter... Nós temos que começar a pensar que os seus adjuvantes, não é, têm de ser pessoas sérias. Isso também é... Sabe por que isso chama-me atenção? Porque num período de combate, por exemplo, de luta contra a corrupção, ainda estamos a ouvir que o administrador que recebeu o dinheiro do PIME desviou. Peraí, não há seriedade. Sabe por que não há seriedade? A punição é muito fraca. Não, Dr. David Mendes, tanto há seriedade que nós estamos a ver processos de pessoas que não querem estar dentro dessa visão. Sim, como é que eles foram lá parar? Eles nem deviam ter ido lá. Quer dizer, que são pessoas que ainda estão formatadas com a mentalidade antiga. Há que se colocar gente nova com mentalidade nova. Nós estávamos a olhar para a questão desta doença, até agora não identificada, que já matou 9 crianças no município de Cacoaco, aqui em Luanda, e eu gostaria que os senhores se mantivessem no tema que estamos a abordar. Essa questão passa pela valorização dos cientistas, porque isso é uma questão de ciência, isso não é de adivinhar. Não adivinha que isso está a acontecer por causa daquilo. Não. São os cientistas. O Ministério da Saúde, o Ministério das Ciências e Tecnologia têm que conhecer quem são os cérebros angolanos, quem são os nossos cientistas, e têm que estar permanentemente em formação. E criar condições para que eles possam trabalhar. Óbvio. E deixa eu essa referência. Cuba, pobre, mas os cientistas cubanos têm um tratamento especial. Não são tratados de maneira igual que os outros cidadãos, porque eles são a mente do país, são eles que preveem, são eles que estão na linha da frente para as soluções.
Então, não podemos ter medo de dar conforto aos nossos cientistas. Eu sei que a Ministra da Saúde está a trabalhar em Cacoaco com alguns investigadores e acho que amanhã mesmo ainda continuará a trabalhar. Então é prudente deixar que o Ministério da Saúde faça o seu trabalho e se pronuncie. E depois diga quanto é que ganha diga quanto é que ganha esses investigadores. São angolanos. Sim, angolanos mesmo. Esses angolanos quanto é que ganham? Vamos que tenham coragem de dizer quanto é que ganham esses investigadores. Não devem ganhar o equivalente a $500. Bem, nós vamos continuar. O Presidente da República autorizou a construção, apetrechamento e fiscalização das obras de edificação de 3 hospitais das províncias de Benguela, Malange e Nunda Norte, no valor de 154 milhões de euros. No despacho presidencial de 4 de junho, João Lourenço autoriza o contrato para a construção e apetrechamento do Hospital Geral da Catumbela, no valor de 50.575.970 euros, com a fiscalização a orçar em 756.742 euros. No mesmo documento é autorizada também a construção e apetrechamento do Hospital Geral do Bundo, na Lunda Norte, no valor de 50.575.970 euros, estando os serviços de fiscalização da empreitada orçados em 756.742 euros. Foi ainda autorizada a construção e apetrechamento do Hospital Geral de Malange, no valor global de 50.575.970 euros, bem como o valor de fiscalização da empreitada orçado em 756.742 euros. Ainda na semana finda, o Executivo garantiu que pretende acelerar o processo de formação de médicos especialistas nacionais com vista à redução gradual de expatriados até o final de 2027. A medida foi aprovada na reunião que foi realizada em Cachito, na província do Bengo. Lembro-lhe que são é este o assunto que vamos olhar agora. Doutora, a reunião do Conselho de Governação Local, que o Presidente orientou também na cidade de Cachito, aliás, onde esteve a trabalhar por 2 dias durante esta semana. Vamos começar pelos hospitais, porque depois vamos olhar um pouco para aquilo que foi a visita do Presidente João Lourenço à província do Bengo. Está aprovado pelo menos o orçamento para a construção, a fiscalização e o apetrechamento de 3 unidades sanitárias. Começo por si. Eu não sei se está cabimentado no Orçamento Geral do Estado. Não tive possibilidade de ir para o Orçamento Geral do Estado para ver se está cabimentado. E também não pude ver se este valor aprovado terá execução. Porque um dos nossos problemas é capacidade de execução. A não ser que se vá recorrer a empréstimos. Se for a empréstimo, acredito que se vai materializar. Quando diz capacidade de execução, até para que toda a gente nos está a acompanhar, capacidade de execução orçamental. Quer dizer, o nosso orçamento tem limites. Sim. E se não estiver no Orçamento Geral do Estado, quer dizer que o Orçamento Geral do Estado não vai conseguir cobrir estes pagamentos. Mas isso não terá sido tido em conta antes? Por isso, eu não me recordo ter visto isso no Orçamento Geral do Estado. Não me recordo ter visto isso. Tentei consultar os papéis que tinha, não pude conferir isto. Sim. Porque é muito valor, é muito dinheiro que não daria para passar sem branco. E acima de tudo, se estivesse no Orçamento Geral do Estado, não é? Já vai atrasado. Estamos no 2º semestre do ano. Não é? Então, me parece que esse orçamento, o valor a ser despendido... São 154 milhões de euros. Deve estar engajado em algum financiamento externo. Bem, como estamos a falar para a opinião
pública e temos também o condão de ser pedagógicos, dizer ao Dr. David Mendes para não se preocupar com a questão do orçamento, porque é um financiamento de um banco inglês, com a cobertura da agência de seguro e crédito francesa. Essa parte, ou seja, a parte do valor está parte da instituição está garantida. Então podemos olhar para a questão das 3 unidades sanitárias. Sim, a construção das infraestruturas hospitalares é uma medida positiva. A minha preocupação nesse tipo de projetos coloca-se no capital humano, como já tínhamos falado, para a gestão das infraestruturas e mesmo com capacidade para manusear os equipamentos de ponta montados nesses hospitais. Por esta altura, o viável não seria que enquanto vão ser construídas as unidades sanitárias, se estivesse já a pensar nas pessoas que vão trabalhar nela? Isto seria o ideal. E há aqui uma outra questão que se calhar o Dr. David Mendes e outros juristas e economistas poderiam levantar, porque esse financiamento será também dentro da lei dos contratos públicos, será através de contratação simplificada, apesar do valor. E é preciso explicarmos aqui que a lei sobre os contratos públicos permite que em casos de financiamento, mesmo com valor acima daquilo que é o tipo de contrato, contratação simplificada, permite que a contratação seja simplificada. E eu passo-me a explicar porquê. Como é um financiamento, normalmente os financiamentos vêm já com as empresas que vão construir. E para que o Estado não perca o financiamento, é melhor nem abrir concurso público. É melhor explicarmos isso. Mas a lei sobre os contratos públicos permite esse tipo de procedimento. Há uma coisa que me chamou a atenção. Acho que não se fala do Zaire, fala-se de Benguela, Malange, Lunda Norte e Benguela. Malange, Lunda Norte e Benguela. Benguela tem hospitais, o Zaire não tem. Por que o Zaire não tem esse tipo de hospitais de referência? Porque a questão que se coloca, por que eu falo no Zaire? Por causa das questões que se colocam da análise dos produtores de petróleos e não beneficiários. O Zaire é uma das províncias produtoras de petróleo. Por que o Zaire não tem também benefício daquilo que ele produz? Isso parece uma questão muito simples, mas não. Quem conhece minimamente Angola, como eu conheço Angola de carro, sabe que há uma diferença do sul do Rio Kwanza e o norte do Rio Kwanza. Há investimentos no sul e não há investimentos no norte. É uma questão política. Política por quê? Porque as grandes convulsões que deu a guerrilha veio do sul. O norte, como nós até gostamos de dizer na gíria, o norte, como já está formatado para o MPLA vencer, o MPLA se esquece do norte. Deixa-me fazer essa avaliação. Deixa-me fazer. David Mendes é daqueles que não gosta do financiamento, do tipo de financiamento que a China não fez. Deixa-me falar. A China. Deixa-me falar aqui da disproporção. Deixa-me falar da disproporção. Doutor, atenção, senhores. Atenção. Doutor David, atenção. Vamos ao seguinte. Nós estamos a olhar a questão dos hospitais. Dos hospitais. Portanto, estes hospitais vêm, mas essa questão poderia ser levantada em relação a outras províncias também? Não. Nós temos que ser capazes de olhar os erros. Se queremos melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, o que está mal é que a sul do Kwanza se faz investimento, ao norte do Kwanza não se faz investimento. Dr. David Mendes não pode levantar uma questão. Mas por que esse tabu? Parece-me que o Dr. David Mendes não estudou o processo sobre essa matéria. Eu não estou a falar do processo, eu estou a falar da necessidade. Estou a explicar. O Dr. David Mendes é daqueles
que sempre se bateu, e tem relatórios sobre isso, sobre os financiamentos da China. Sim. O financiamento da China tem essa particularidade. De quê? Não exige para onde é que vai o financiamento. Senão Para onde está a falar do Estado, o Estado não, a China não exige. Não, o Estado a China angolano. dá o financiamento e o Estado é que sabe onde é que vai construir. Mas há financiamentos que já são dirigidos, Dr. David Mendes. Mas quem dirige? Quem dirige é a pessoa que vai dar o financiamento. Não, fala essa. Por isso, país vai nos emprestar dinheiro para por isso é que muitos não gostavam do financiamento da China, mas o financiamento da China tem essa particularidade. Quer dizer, a China é que diz que vamos construir em Benguela. Não, a China deixa essa cláusula dos financiamentos a dispor dos governos. Então, mas há outros financiadores que não deixam isso a dispor dos governos. Nesse caso concreto, não posso lhe dizer como é que é, mas tenho que lhe dizer que há esse tipo de financiamento. Temos que em que o financiador, a pessoa, o governo que vai financiar, ou a entidade que vai financiar, diz logo onde é que vai se construir aqui. Nós temos que ter coragem de assumir que o norte do Rio Kwanza é deixado para segundo plano. Por isso é que nós tínhamos o financiamento da China e tínhamos essas vantagens com o financiamento da China. Vamos fazer agora, que ainda temos temas para falar. Eu só queria concluir isso aqui do financiamento. Sim. Quantas centralidades tem ao sul do Rio Kwanza e quantas tem ao norte do Rio Kwanza? Zaire tem alguma centralidade? Kwanza Norte tem alguma centralidade? Uíge tem alguma centralidade? Estão projetadas. Malage tem alguma centralidade? Estão projetadas. Nós não podemos fazer o país todo de uma vez. Temos que fazer por equilíbrio. Temos que fazer por equilíbrio. Não podemos fazer o país todo de uma vez porque as necessidades são maiores que os recursos. Mas tem que se beneficiar o país todo. Estamos de acordo com isso, que temos que beneficiar. O Zaire tem coisas, infraestruturas, que a Lunda Norte possa não ter. Por exemplo, agora nós precisamos continuar. E nós vamos continuar olhando para outro tema. A Procuradoria-Geral da República interditou a saída do país de vários oficiais da Casa de Segurança do Presidente da República suspeitos de participarem do escândalo financeiro que supostamente tem à testa o Major Pedro Lussati. Entre os oficiais implicados na medida da PGR estão alguns generais, coronéis e majores. De acordo com informações que a TV Zimbo teve acesso através de fontes do Gabinete de Comunicação Institucional do Serviço de Imigração e Estrangeiros, a proibição de saída do país afeta generais, majores e coronéis da Casa de Segurança do Presidente da República. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República confirmou a medida cautelar que visa impedir uma eventual fuga dos oficiais abrangidos pelo ofício enviado ao Serviço de Imigração e Estrangeiros. Neste ofício que o Serviço de Imigração e Estrangeiros dirigiu a todos os órgãos principais da instituição, são mencionadas 24 pessoas, mas nem todas são militares. Há também civis, como é o caso do ex-diretor do Gabinete de Estudos e Segurança da Casa de Segurança, recentemente exonerado. Trata-se de um professor universitário. Apesar desta interdição, ainda não foi decretada qualquer medida de coação pessoal. Doutor Vinda, começo por si, 24 pessoas impedidas de sair do país, entre militares e civis também. Começamos por esta informação. Sim. Bem, penso que é uma medida de coação preventiva que a PGR tomou e está dentro das suas competências. O artigo 186 da nossa Constituição e conjugado com a linha B do número 2 do artigo 48 do Código do Processo Penal. O processo, nesse momento, está em fase de instrução preparatória, onde a investigação, faz-se a investigação e deduz-se se há acusação e há provas recolhidas que indiciam a prática de um crime. E o grande problema é que muitas dessas pessoas são presumíveis suspeitos de fazerem parte desse processo. E havia probabilidades muito fortes dessas pessoas se evadirem.
Dr. David, a questão que lhe coloco é exatamente esta. O facto destas pessoas, de haver este pedido ou esta proibição da Procuradoria-Geral da República de se ausentarem do país, é a princípio a demonstração de que terão alguma coisa a ver com o processo ou pode ser apenas uma medida entendida e vista como uma medida cautelosa? É ilegal. É ilegal? Por que é ilegal? É ilegal. Porque uma medida restritiva de direitos em processo penal tem que haver um processo em que a pessoa seja arguida. Não pode, eu tive acesso a essa nota, está nas redes sociais, não vem o número do processo. É preciso que haja um processo e seja despachado no processo. Não pode uma medida cautelar, e essa está a chamar uma medida cautelar, de pessoas que até já foram exoneradas tem mais de 15 dias. Essa é uma medida processual, sendo uma medida processual, porque entre as medidas processuais tem a inibição das pessoas se ausentarem do país, é uma medida processual, sim, que obriga as pessoas a apresentarem o passaporte. Tem um tempo para ir ao competente órgão da Procuradoria ou da Instrução para fazerem o depósito do passaporte. Por isso, então, como é que pode ser entendido neste caso? Agora que diz que... Sim, custa-me acreditar, não é, que um órgão como a Procuradoria-Geral da República faça um despacho fora do processo. O despacho tem que ser no processo. Mas uma vez feito... Para dar a possibilidade do cidadão se defender. Se não há um processo, como é que o cidadão vai se defender? Dr. David Mendes, nós estamos na fase de instrução preparatória. De um processo. E da forma como o Dr. David Mendes traz o assunto, sim, agora eu começo a concordar com a Leda. O Dr. David Mendes é parte desse processo. Por quê? Não, porque... Qualquer processualista, qualquer processualista, em fase de instrução preparatória, sim, e se haver indícios de que algumas das pessoas investigadas podem se evadir, pode haver, sim senhora, uma medida preventiva. Desculpa, pode haver uma medida preventiva. Eu sou penalista de natureza. Pode haver uma medida preventiva. Não, o doutor David é penalista. O doutor David é penalista. Mas neste caso, agora eu compreendo que é parte. Não, me pode atacar noutras áreas. Mas no processo penal não. Quando diz o processo penal, no processo penal, de instrução preparatória, não pode haver nenhuma medida de coação preventiva. Dr. David Mendes é mesmo um penalista. Mas agora eu olho que o Dr. David, vejo que o Dr. David Mendes é parte do processo. Sabe por que está a dizer isso? Porque tive a coragem de dizer que é ilegal. Se eu dissesse que é legal, não ia chegar a isso. Não é legal, Dr. David Agora Mendes. deixa-me a minha fundamentação. Pode fundamentar. Em processo penal, há a fase de investigação. Se houver indícios bastante que alguém está associado a um crime, esta pessoa aparece no processo como indiciado, num processo concreto, não é num processo abstrato. Para quem teve acesso a esse despacho, não vem o número do processo em que as pessoas estão lá. E neste caso, como é que se podem defender os cidadãos em causa? Por isso mesmo tinha que haver um processo onde eles são arguídos, têm de ser arguídos, para que seja aplicada uma medida de prevenção, uma medida de coação. Não sendo arguídos, não havendo o número do processo, não se pode aplicar medida de coação. Dr. David Mendes, é uma medida preventiva. E o Dr. David Mendes sabe o que estamos a tratar. Sim, é uma medida preventiva para evitar a fuga dos presumíveis suspeitos. Então, ele tem que estar indiciado. Dr. David Mendes, estamos em fase de instrução preparatória. Não se prende para investigar. As investigações estão em curso, não é? As investigações estão em curso e damos conta que há pessoas que querem se evadir. Tu tomas uma medida preventiva e o resto... Do ponto de vista legal, doutor, é aceitável. No processo penal. É aceitável, doutor David Mendes. É ali onde nós nos batemos da necessidade do juiz de garantias.
Porque só um juiz de garantias estaria em condições de decretar esta medida. Eu tenho aqui o Código do Processo. Sim, vai no Código do Processo e vê. O juiz porque não se pode aplicar uma medida de coação a quem não é arguido nos autos. Doutor David Mendes. É preciso que haja um arguido nos autos e, durante a fase de instrução, então, que entendimento é que se pode ter? Eles poderão ser constituídos arguidos dentro deste processo? Deveriam ser constituídos arguido, porque senão qualquer pessoa, não é? Se chega no aeroporto, não é arguido e lhe tira interditado a saída do país. Doutor David Mendes, a quem compete a fase de instrução preparatória? Está a falar do juiz de garantia? Por isso é que nós defendemos o juiz de garantia. Não, mas eu estou a falar da lei em concreto. A quem compete? A instrução preparatória. O artigo 48, a linha B. Agora diz como é que se aplica a medida de coação de interdição de saída. Está aqui o artigo. O doutor David Mendes quer levantar uma questão que não está na lei. Falou não, doutor David. Não está na lei? Não, a quem tem a competência do processo quando o processo está em instrução preparatória? Quem tem competência de instruir o processo é o Ministério Público. Nós estamos nessa fase. Como é que estamos a falar? Como é que está nessa fase? Já estamos a falar do juiz de garantia. Sim, a instrução do processo. Doutor David Mendes. A instrução do processo. Nota-se claramente que é parte do processo. Óbvio. Sim. E nós não podemos aplaudir erros. Não, aqui não é erro nenhum. Não é erro. A lei permite. Está bem, vai no código e me diga aí no código onde é que se permite. Não, o doutor David Mendes só tem que me dizer, na fase de instrução preparatória, quem tem essa competência? A proibição de sair do país. Falou em juiz de garantia. Nessa fase, falou em juiz de garantia. A proibição de saída do país é uma medida processual. Doutor David Mendes. Não é a medida é preventiva. Precisamos continuar, já vi que não há muito a ser dito em relação a este assunto. A semana finda foi igualmente marcada pelo anúncio do fim da militância do antigo secretário-geral da Jura, Mfuka Muzemba, na UNITA, partido em que ingressou em 2007. O ex-deputado da Assembleia Nacional explicou que a decisão surge após um longo período de afastamento originado por sucessivos bloqueios internos. Segundo o político, as razões da sua renúncia são meramente pessoais, sublinhando que deixa aquela formação política sem qualquer tipo de mágoa e tristeza. O Mfuka Muzemba adiantou que tomará em breve a decisão de abraçar um novo desafio. Dr. David Mendes, Mfuka Muzemba foi secretário-geral do braço juvelense da UNITA por alguns anos. Renunciou à militância ao partido. Acho que é uma decisão que qualquer militante de um partido pode tomar, tendo em conta o princípio da livre adesão. Ao contrário do que muitos dizem, né? Eu conheço o Mfuka Muzemba desde o tempo que foi presidente do MEIA. Algumas vezes já esteve preso e eu fui advogado dele algumas vezes em que esteve preso. Foi sempre um jovem muito aguerrido pelas mudanças. E se tomou essa decisão por ter uma militância, é uma decisão que qualquer pessoa, membro de um partido político, pode tomar. Só que aqui é uma coisa. Que coisa, doutor? Quem deixa a UNITA é traidor. Quem deixa o MPLA para ir para a UNITA é herói. Para ver como é que essa visão que se tem no nosso país. Hoje o Mfuka Muzemba é traidor. É traidor por quê? Porque deixou a UNITA. E há quem diz até, ele já não militava. Não. Digam-me, quando é que ele foi expulso da UNITA? Nunca foi expulso da UNITA. Não tendo sido expulso, tomou a decisão de voluntariamente deixar de ser membro da UNITA. É normal em democracia. Agora, essa teoria de que quem sai da UNITA é traidor, quem vai para a UNITA é herói, tem de acabar. Quem é que alimenta esta teoria, doutor? Alguns radicais, sabe? Há muito radicalismo na sociedade e muito radicalismo naqueles que se sentem da oposição. Na dita oposição há pessoas que pensam que são os donos da verdade.
O que eles dizem é o que é certo, o que eles dizem é o melhor. Quem se situa contra já não presta, é traidor, é vendido, todos os adjetivos para desqualificar as pessoas. Doutor Mvunda, o Fuka Muzemba alega razões pessoais para deixar a sua militância, terminar a sua militância na UNITA, mas fala também em sucessivos bloqueios. Bem, a saída do Fuka, que eu conheço bem, é uma pessoa da minha geração. Tivemos de lados opostos na faculdade, ele da UNITA e nós do MPLA, mas sempre foi uma pessoa com posições firmes. E dizer que a filiação num partido político é livre, não podendo ninguém ser obrigado nem a ingressar, nem depois a permanecer. E isso nos termos da nossa lei dos partidos políticos. Agora, uma coisa é certa. O Dr. David diz que é normal em democracia. Sim. Leda, sim. Nota-se claramente que a UNITA tem problemas que depois querem endossar o MPLA. Agora eu não sei o que é que... Agora eu não sei o que é que a UNITA vai dizer com a saída do Fuka. E eu noto que aqueles que sempre indicaram que quando saem militantes da UNITA, o MPLA é que está por detrás, estão muito calados, não sei porquê. O MPLA quer partidos da oposição estáveis, porque partidos estáveis na oposição também levarão o MPLA a ser um partido no poder com maior acutilância, porque se não tivermos uma oposição estável, o país, em relação às questões mesmo da democracia, também perde. E o MPLA não quer se meter e nunca se meteu nos problemas dos outros partidos. Mas quando o Fuka foi afastado, não diria, mas quando foi suspenso em 2013, foi acusado de atos de corrupção. Na UNITA? Sim, tudo que ele milita até o momento em que encerrou. Sim, mas isso é um problema da... Esse inquérito nunca chegou a vir esse é um problema da UNITA. Foi suspenso, abriu-se um inquérito, mas nunca se mostrou os resultados do inquérito. Doutor David Mendes, vou aproveitar que tem a palavra para o seu 1 minuto. O meu 1 minuto hoje é para apelar às pessoas que duvidavam, né, da existência de um relatório completo sobre como é que roubaram o país, com documentos, prova documental, publicado pela Associação Mãos Livres em 2013. Aqui está como é que se roubou o dinheiro do país. Não podem dizer que nunca se falou nisso. Não podem dizer que não havia provas. Estão aqui provas bastante. Não pode dizer que não se conhecia disso, porque nós entregamos ao Ministério Público. E mais, no dia 11 de outubro de 2011, eu apresentei queixa ao Ministério Público contra Elísio de Figueiredo, José Eduardo dos Santos, Pierre Falcone, Manuel Vicente. E sabe qual foi a resposta do Ministério Público? Estamos impedidos de investigar. E felizmente temos isso guardado. Um dia vamos voltar a publicar em livros, porque a história ninguém esquece. Obrigada, doutor David Mendes. Doutor Mvunda, o seu 1 minuto. O meu 1 minuto vai para duas questões que não podem passar ao lado. A primeira é o Conselho de Governação Local, que ficou parado durante algum tempo, mas o Presidente da República decidiu dar continuidade e ver a governadora do Bengo a chamar a atenção sobre uma problemática que nós também estamos com ela, que é a problemática da fiscalização dos projetos de subordinação central aos projetos de subordinação local. Por outro lado, há uma outra questão que não pode passar ao lado, que é a questão da 5ª avaliação do FMI, a 5ª avaliação que foi positiva, que vem credibilizar as nossas instituições e também mostrar que a Angola está a arrumar para a transparência da gestão da coisa pública. E a minha sugestão de leitura é mesmo um livro das memórias, 40 anos
de memórias da PGR. 40 anos, 40 memórias. 40 memórias da PGR. E por que eu trago esse livro? Porque as nossas instituições têm um problema. As memórias das nossas instituições são orais. A PGR vem nos mostrar que é preciso deixar memória do que foi feito e do que está a ser feito nas instituições. E gostaria que as pessoas lessem esse bom livro, que vem demonstrar que desde 2017 a luta contra a corrupção é efetiva. O tempo. Obrigada, doutora Bunda, pelo seu minuto. Agradeço aos senhores por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zinfo. Está concluída esta edição da revista.